Iniciando a temporada 2025 do podcast Expertise Contando Histórias, tenho aqui ao meu lado um grande amigo, um prazer estar aqui com Mohamed Faisal, amigo, contador, empresário, e a gente vai bater um papo bem interessante aqui, e já me contou algumas coisas ali nos bastidores. Não sei se ele vai contar o que ele contou ali, não sei se ele vai contar aqui. Vocês vão ter que ficar até o final para saber o que ele vai dizer. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, histórias interessantíssimas. Meu querido, eu sempre começo esse papo, e nessa temporada eu vou querer mudar algumas coisas, mas eu sempre começo esse papo fazendo uma pergunta, né, simples, que é: quem é Mohamed Faisal? Bom, Mohamed Faisal é um cara que começou sem saber aonde que ia chegar. Eu costumo dizer que eu vivo num conto de fadas onde eu durmo e acordo no sonho. Eita. Mas eu digo isso com toda sinceridade. Porque eu faço o que faço porque gosto. Deixei cargos públicos, fui concursado da Anatel, passei no concurso na fundação da Anatel em 2001 e trabalhei por lá por quase um ano e meio. Deixei para assumir o escritório, porque a questão da rotina me derrubava. E fiz diversas faculdades sem saber aonde que ia chegar. Comecei com economia, fui para o direito. Me achei na matemática. Olha aí. Fiz matemática no Uniceub. E de lá, depois do concurso público, eu tive a honra de assumir uma responsabilidade que era assumir um escritório que já existia. O escritório da família da minha esposa, e ele já existia. E lá eu me achei na forma profissional. Mas eu costumo dizer que tenho uma família que me abraçou, que me acariciou, e me agradeceu para poder chegar até lá, porque também sem eles eu não consegui. Legal. E o que te levou a empreender, assim? O que gerou em você, assim, esse desejo de empreender? Porque eu sei que você é um empreendedor, você é um empresário. O assim, você estava numa situação meio cômoda, né? Estável, um concursado, não queria saber da rotina, mas o que foi além disso que chegou e falou assim: cara, meu negócio realmente é ser empreendedor? Quando dá 2001, o nosso presidente da República, à época mesmo de hoje, ele renova a Previdência, na qual não se acumulava mais nenhum cargo, a gratificação sua, você não poderia mais conduzida para o resto da sua vida. Então, ou seja, eu estaria numa empresa me dedicando por 10, 20, 30 anos dentro dela. Obviamente, eu teria novos cargos, novas responsabilidades, uma remuneração melhor, sem sombra de dúvida. No entanto, eu teria que regressar no momento da aposentadoria. E aí aquilo me fez pensar: o que ele vai adiantar? Para que tanta dedicação se eu não vou conseguir, ao final, concluir? Então, decidi entender que, eu empreendendo, eu só ia depender de mim mesmo. Para poder Tem a ver com o valor de liberdade? A ver com o valor de liberdade. Valor familiar, no sentido de poder ter a disponibilidade de estar com o filho, levar um filho para a escola, buscar um filho da escola, participar da vida efetiva, não só do ensino, como da educação deles. Assim vai. E o que mais te empolga em ser empreendedor? O que mais te faz assim, cara, realmente tomei a decisão certa, tô onde eu estou porque... O que mais? Além da liberdade, sem sombra de dúvida, o ter algo sempre desafiador, novo. A cada dia, principalmente na contabilidade, você tem um início. Então agora vai vir a reforma tributária, que vai reiniciar a contabilidade do zero. Então tudo que aconteceu ontem não será mais... Então você é movido a desafio. Sou movido a desafios. Então acabar com a rotina e ter desafios novos a cada dia me faz querer cada vez mais. Poxa, que legal. E falando em desafio, quais assim os principais desafios? Eu vou falar da parte empresarial, talvez seja a mesma coisa, mas só para você poder ter mais elemento para você poder pensar.
Quais os principais desafios na parte empresarial que você tem enfrentado, que mais chamam a sua atenção? E os principais desafios na parte contábil, como contador, que você pode elencar aqui para a gente? Bom, na parte empresarial, o desafio é sempre lidar com gente, né? O fato do ser humano achar bons funcionários, conduzir uma equipe, trazer com que essa equipe queira os mesmos objetivos que você, isso é algo difícil. Isso é interessante que você falou, porque várias pessoas já sentaram aqui, várias pessoas a gente conversa, e quando fala de desafio, é difícil não esbarrar nessa questão da gestão de pessoas, né? Desculpa ter te interrompido, pode continuar. Ser humano, isso é do ser humano. Porque nem todos querem o mesmo objetivo que você. Nem todos estão alinhados ao que você quer. Então, eu acredito que quando você monta uma empresa e a empresa virou, ela deu certo porque você trouxe o seu jeito para dentro dela. Uhum. Não que esse jeito tenha que continuar. Você pode, sim, fazer alterações, mesclar essas alterações, absorver ideias, mas conduzir isso de uma forma coesa dentro do que você limitou para ela. Então, esse é o maior desafio do empresário. E o maior desafio da contabilidade, a contabilidade ela é desafiadora todos os dias, cara. Todo dia lança um produto, entra numa substituição tributária, sai da substituição tributária. Então, a todo momento você tem que estar estudando, pesquisando. A legislação ela é muito, muito, muito dinâmica. Então, assim, você acaba lidando com as duas áreas, que, na verdade, elas vão se complementando, né? Porque, no seu caso, você é empresário e contador, e, ao mesmo tempo, uma acaba gerando em você necessidades distintas de aprendizado, porque em uma você é especialista, né? Assim, de uma maneira genérica que eu estou falando, uma maneira do senso comum, porque contabilidade, você é especialista, né? Só que sabemos que a própria contabilidade existe suas complexidades, várias áreas da contabilidade, e o empresário tem aquela área de ter realmente pensar no faturamento, pensar em como reduzir custo e pensar em lidar com tudo isso. E lidando com tudo isso ainda tem a questão da legislação, né? De como é que as coisas funcionam. É isso mesmo? É isso aí. E mais entender, né? Que o país ainda quer, né? Cada estado é de um jeito, cada estado possui uma legislação, cada município possui uma legislação. Então, hoje, por exemplo, eu atuo no DF, no Goiás, Minas e São Paulo. Eita, são estados com legislações totalmente diferentes. E cada uma tem uma situação que você tem que você acaba tendo que conhecer, aprender e lidando com essas mudanças direto, constantemente. Trazer esses desafios para dentro do escritório. Rapaz. Fazer com que a equipe entenda isso. É verdade. Quando você falou anteriormente sobre o desafio da gestão de pessoas, eu lembrei de uma fala do Geraldo Rufino, aquele empresário que ele está nas redes, ele tem muitas coisas interessantes, né? Da sucata, é isso que eu estava tentando lembrar, da reciclagem. Da reciclagem. Sim, o Geraldo Rufino fala uma coisa que eu acho interessante. Ele fala assim que esse conceito do empreendedor, ele fala que existem duas formas de você empreender. Ou você empreende com o seu CNPJ, então você abre um CNPJ, ou você empreende no CNPJ do outro. Mas ele diz que o grande lance é você entender, ou melhor, você ter a mentalidade empreendedora. Porque quando você está trabalhando para uma empresa, e empreendendo, segundo ele, nesse CNPJ, é como se você estivesse passando por um processo de formação para quando você tiver a sua, se isso for o caso, se é isso que você deseja, você poder empreender aí. E aí, corroborando com o que você falou, tem muito a ver com essa questão do meu sonho, empreendedoramente falando, e do sonho do outro. Então, é desafiador mesmo lidar com as pessoas que, às vezes, elas não compram o teu sonho, né? É mais ou menos isso que você quis dizer? É mais ou menos isso, sem sombra de dúvida nenhuma. Eu até atribuo um pouco da cultura oriental, quando a cultura oriental traz que o colaborador, principalmente no Japão, vamos trazer o exemplo do Japão, o Japão tem aquela cultura do cara chegar, fazer a oração, entrar no estabelecimento, fazer seus agradecimentos e também trazer o agradecimento ao próprio empresário, à família do empresário, porque eles sabem que é dali onde levam o pão. Olha que interessante. De cada dia.
né? Então, é uma cultura que nos ensina, e é uma cultura milenar. É uma cultura que muito nos ensina por que eles andam e conseguem fazer um trabalho com êxito numa velocidade tão rápida. Porque a velocidade de produção japonesa é um grande diferencial que eles não dele, né? Então, comparado ao mundo. Então, trazer uma equipe sólida é uma dificuldade que acredito que todo empresário vive. E você falando assim sobre esse aprendizado, essa questão da cultura, eu imagino que você tem também uma função como contador aqui, e o empresário acaba vindo junto, mas como contador de ser um instrutor dos seus clientes empresários, né? E assim, dentro desse contexto, o que você entende ser mais desafiador em lidar com os empresários nos dias de hoje? Você já está um tempão na contabilidade, né? Já uma experiência. Nesses anos todos, o que para você tem sido mais assim desafiador nesse processo de consultoria, de informação, de instrução? Você também já foi professor, você é professor também. Com os empresários, qual assim a dificuldade que você talvez enfrenta de repente, abrir a mente desses empresários? Isso é bem difícil. Difícil e super desafiador. Mas vamos lá, hoje mesmo atendendo uma empresa de cunho familiar, onde eu estava tratando com 3 gerações. Uma, que é a fundadora da empresa, com mais de 70 anos, a sua filha com 40, e o neto com quase 30 anos ali. Então, são culturas e experiências totalmente distintas. O mais novo está com o horizonte totalmente aberto. Nível tecnológico, ele aceita inovações. A fundadora, ela já não aceita inovações. Então, para você trazer isso para dentro da realidade dela, dizer para ela, o que você fez há 20 anos atrás, 30 anos atrás, hoje já não funciona mais, a gente vai ter que atualizar esses detalhes. Da mesma forma, isso para dentro da contabilidade. Isso para dentro de qualquer negócio, né? Porque você precisa atualizar e trazer essa atualização. Ainda bem que ela, por exemplo, é muito flexível, aceita isso de uma forma ímpar. Mas as mudanças do gênero de vai mandar um funcionário embora, preciso fazer contratação. O modo dela contratar não é o modo do neto contratar. Né? Então, entendi. Isso aí acaba colocando a gente na seguinte situação, né? A gente precisa pensar sempre de que as coisas estão mudando. Atualmente, a percepção que se tem é que está mudando muito rápido e a gente, muitas das vezes, precisa saber lidar com essa vanguarda. Eu penso que ela está preocupada com a tradição, preocupada com o que já deu certo. Perfeito. Tem aquela questão de assim, eu não posso arriscar muito, né? Existe algo que eu posso perder, mas em contrapartida se fecha em alguns momentos para aquilo que pode vir inovar, trazer algumas mudanças e até assim um novo respirar, né, naquele espírito, né, empresarial. E às vezes a gente se vê, eu como empresário também, eu vejo que a gente que é desafiador manter esse equilíbrio, né? Porque muitas vezes a gente fica se baseando nos sucessos do passado. Não, deu certo. Time que se ganha não se mexe. Mas até quando? Pronto. Tá aí. Até quando que ele vai? Eu tenho a honra de dizer que eu tenho muitos clientes hoje, Cristiano, que estão na 2ª geração da empresa e a empresa continua crescendo. Então, se eles estão trazendo esse crescimento para dentro da empresa, é porque eles conseguiram fazer atualizações e trazer modernidade para dentro delas. Né? Então, e os pais geralmente aceitam. Por isso que as empresas estão fluindo. E é muito bacana ver isso. Entendi. Analisando o contexto atual hoje, político, financeiro, econômico, enfim, como é que você está? Qual é o teu sentimento, a tua percepção? Você se sente esperançoso? Você se sente, se vê preocupado? Se vê assim num momento de vamos ver o que vai dar? Como é que está hoje o contador, né? O consultor com esse momento atual que a gente vive? Bom, para mim desafiador, sempre. Por quê? Principalmente hoje eu tenho um leque de oportunidades gigantescas. Primeiro, uma reforma tributária, conforme havia dito, está aí batendo na nossa porta. Ela vai mudar tudo.
Com essa mudança, então quem está saindo na frente, fazendo estudo, estudando, né, a questão das mudanças, o que já estão aprovadas, a lei saiu bem recente, então o que já está aprovado não vai ser mais revisto. Vida que segue, vamos para as próximas tomadas de decisões do governo. E essas tomadas de decisões, a reforma tributária vai demorar mais de 10 anos para se concluir, até o final. Mas vão aniquilar toda a história que ficou para trás. Então isso para mim é um leque de oportunidades de crescimento. Me vejo sim assustado no primeiro momento, mas eu sempre costumo dizer que através das crises saem boas oportunidades. É aí que a gente cresce. Tem oportunidade. Crise é onde você conhece seu potencial. Exatamente. A gente falava sobre isso ali, né? No momento que você arrocha, você pega de onde que você consegue levantar. É o forjar, né? Sim. A vida acaba forjando a gente. E é engraçado, Mohamed, que no passado, eu tenho 50, então vou falar que uns 25 anos atrás, iniciando o mercado de trabalho, né? Já casado, já com filho, a gente percebia que tudo era muito difícil, muito penoso, muito custoso. A modernidade, existia uma modernidade à época, mas essa modernidade ela não era tão favorável às facilidades de hoje, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente observava jovens, pessoas, trabalhadores mais aguerridos, mais, sabe, aquela vontade, aquele sangue no olho, né? De querer. E eu pergunto para você vê isso hoje? Hoje você vê isso? Você acha que essa facilidade tem atrapalhado a nossa juventude, a nossa força de trabalho? Como é que você vê hoje o futuro que chegou? Nós temos uma geração chamada neném, né? Que nem sabe o que quer, nem sabe para onde vai. Bom, mas enfim, aqueles que querem, a oportunidade deles está muito maior do que a nossa 25 anos atrás. Primeiro de tudo, hoje eles não precisam estar debruçados em nenhuma enciclopédia, pois aqueles conhecimentos antigos de saber a moeda de um país, a capital de A, B ou C, conhecer literalmente o mapa mundi, isso é uma cultura inútil hoje. Mas isso antigamente, nossa, como ele é inteligente. É verdade. Então as coisas vieram numa velocidade muito grande. E eles têm acesso às informações e essas transformações, todas de forma, está na palma da mão, né? Literalmente. Muito rápido. Então aconteceu o fato, todo mundo já está sabendo. Então isso traz facilidade para quem quer buscar. Aquele que não quer, ele não quer nem há 25 anos atrás, você não quer hoje. Não quer nada com nada em qualquer época. Mas o que querem vão se destacar e estão se destacando. Bacana. E a sua área? Qual os desafios que você tem enfrentado com relação à concorrência? Como é que o mercado da contabilidade está hoje, hoje tudo é digital, né? Existe até contabilidade digital. Como é que você se vê, né, nesse momento com tanta gente aí? Eu estava assistindo um vídeo, se não me engano, no Instagram. Hoje é muito comum você ver popularizando, né, a contabilidade, divulgando, usando muitos recursos para poder promover a profissão. Como é que você está enxergando a sua profissão em 2025, século XXI? Então, a contabilidade, ela de fato tem se tornado cada vez que passa mais digital. Então, hoje, eu já não preciso estar presente no escritório, não preciso estar... eu posso trabalhar de qualquer canto que queira. A facilidade tecnológica nos trouxe essa liberdade. Mas, em contrapartida, o mercado também se autodesvaloriza quando isso acontece. Como assim? Os preços, os honorários cobrados vão se reduzindo pela quantidade de pessoas que estão se lançando ao mercado. Mas essas pessoas nem sempre se valorizam como deveria se valorizar, pois não entendem ainda, ou talvez não saibam pela maturidade, ou ainda não ocorreu com eles, uma penalidade, pois a responsabilidade que cada contador carrega sobre o seu nome, sobre a sua profissão, quando a gente assina um balanço ou assina um arquivo magnético, quando você coloca ali o seu certificado digital que você tanto conhece, validando uma informação sua,
você também está carregando o seu nome. Entendi. E a responsabilidade é solidária. E isso tem valor. Muitos não entendem ainda. E diante dessa concorrência, você acha que esse fato da contabilidade digital aparecer, isso é bom, isso é ruim? Você entende que assim houve também com essa esse mundo digital uma evolução de qualidade, ou não? Como é que você está enxergando isso também? Bons profissionais vão se destacar sempre. Ao meio, então, bons profissionais, eles vão continuar trazendo boas oportunidades. Independente de época, de momento. De época, de número. Então, você se destaca pelo papel que você entrega. Eu entendo perfeitamente que o mundo digital é a maior forma de você alcançar mais pessoas, através da nossa conversa, da internet, que vai nos acompanhar, a todos aqueles que vão nos acompanhar, mas o conhecimento e o que você tem de experiência, que você vai trazer isso somando ao seu cliente, é a sua vantagem. Porque a contabilidade única e exclusiva digital, igual algumas grandes empresas hoje, elas não vendem nem contabilidade. Elas vendem, na verdade, um sistema bem robotizado, muito bem alinhado. Mas... Interessante isso. E você, quando você olha para a questão do profissional na área contábil, o que você atribui um profissional de qualidade, um bom profissional, um cara que você fala assim, não, realmente, quais são as características que, na sua visão, no seu entendimento, você definiria um bom profissional contábil? Estudo, dinamismo e praticidade. Que através do estudo, porque todos os dias muda, todos os dias nós temos novos desafios a serem lançados e aceitos. A Receita Federal, que é o nosso principal órgão fiscalizador, bastante redundante. A exemplo do Pix, que acabou de ocorrer, essa informação ele já tinha 300, modo de falar, há muito tempo, e já tinha essa informação na palma da mão, não precisava desse cenário de todo. Né? Então, mas o excesso de burocracia que eles criam para tentar travar o sistema e travar o nosso trabalho também, isso requer retrabalho para nós e requer dinamismo. Então a gente precisa ter conhecimento, dinamismo e praticidade, levar algo mais prático para o cliente. Para o cliente hoje em dia, quase ninguém mais tem tempo para nada. Então o tempo é o nosso bem mais valioso que nós temos. Parece que está cada vez mais escasso. Mais escasso, exatamente. Quem no mundo empresarial não trabalha, nunca trabalhou no sábado ou no domingo, né? Então... Não, e agora com o negócio do home office, de você poder estar em qualquer lugar, cara, se for parar para pensar, tem gente que não para. Não para. O computador fica ligado 24 horas por dia, entendeu? O cara dorme depois, às vezes bate uma insônia, vai lá e mexe no computador, enfim. A vida está muito, muito acelerada, né? É isso? A gente não para, né? A gente não para mais. Interessante. Te fazer uma pergunta, ela pode também ser vista como uma mensagem, um conselho, uma direção, uma sugestão, enfim. Nós temos sempre a gente tem análises do quem é mais jovem. A gente acabou de falar o exemplo aí da família que tem 3 gerações. Então você tem o fundador e tem hoje o neto inovador, né? E nas profissões não são diferentes, né? Principalmente na questão contábil. Então, por exemplo, um jovem hoje, né? Talvez pode ser o seu filho, que aspire por ser contador. Se fosse sentar com você aqui, estivesse no meu lugar e te fizesse algumas perguntas para talvez ser inspirado ou se inspirar a ser um profissional de contabilidade, o que você diria para ele que ele deveria fazer e talvez o que ele não deveria fazer, levando em consideração a sua experiência, e um profissional já calejado, já com uma experiência, que por alguma razão, até em idade produtiva, mas ele falou, cara, desisti da profissão, não quero mais, cansei. Né? O que você poderia dizer para esses 2 profissionais? Para quem está começando, ele está cheio de gás, cheio de energia, né? Então a disponibilidade vai trazer essa facilidade de absorção. Se dedicar, estudar, acreditar que é possível.
né? Porque, literalmente, o mercado está aí para todo mundo. Uhum. Eu não consigo acreditar no mercado travado. A internet, mais do que nunca, nos trouxe isso, né? Então, a chance, de fato, dele querer aprender e crescer é imensa. E só depende única e exclusivamente dele. Então, o querer é poder, mas ele só consegue se dedicando. E aquele que, por algum motivo, se encontrou desconsolado com a profissão, ou talvez não se alocou ao modo que acredita estar alocado, se ainda quer tentar, nunca é tarde. As modernidades, de fato, vieram, mas nunca é tarde para aprender. Então, quando a gente vê pessoas se formando com 60, 70 anos de idade se formando, é sempre admirável o ver que as pessoas podem, de fato. Querer é poder, né? Então, eu tenho um ditado que eu carrego ele comigo, que o sol não brilha para mim, ele brilha para todos. Mas busca a luz desse quem quer, né? Então, Legal. o querer é poder. Bacana. Não sei se você percebeu aí nos outros episódios que eu me preparei para fazer essas perguntas mais inteligentes, porque eu estou diante de um cara que tem 11 pós-graduações. Eu tô vendo que me pegaram para isso. Eu estou diante de um cara que tem 11. Vou chegar lá, tô chegando. Até pensei em fazer umas gracinhas aqui, falar umas palavras erradas para poder dar ibope e dar curtição e dar meme, mas eu falei, não, eu vou ter que me comportar, porque eu estou diante de uma pessoa que é muito inteligente, e falo isso não só brincando, mas falo isso com seriedade, que eu conheço bastante, que eu conheço você e sei do seu conhecimento, da sua cultura. E a gente caminhando aqui, você falando e eu começando a pensar, nossa, o que a gente pode, sabe, extrair para levar para esse público informação, levar para esse público um pouco de mais conhecimento e principalmente uma mensagem também de esperança diante de um contexto que, embora a gente fale que está incerto, confuso, mas na verdade ele sempre tem estado confuso e incerto, né? Na verdade. Entendeu? Então esse é o momento que eu estou aqui tentando elaborar a pergunta e estou enrolando e você está percebendo disso. Mas assim, brincadeiras à parte, Mohamed, quando você olha para você hoje, e olha para o Mohamed lá do início, o que te marcou? O que vem? A primeira coisa que vem à tua cabeça, não vale planejar, que você fala assim, caramba, consegui, cheguei, venci. O que te chama a atenção? Quando você olha para aquele Mohamed que começou e para esse Mohamed de hoje, com essa experiência, com essa bagagem, com esse conhecimento, com esses títulos, com essas experiências, inclusive como era delegado lá? Foi delegado regional. Delegado regional. Cara, o que sai assim como... Quando a gente começou a nossa conversa, eu te disse que eu vivo num mundo de sonho. De alguma forma eu estava querendo buscar isso aí. Valeu. Vou até tomar uma água depois dessa. Eu durmo e acordo sonhando. Então, eu ainda estou no meu sonho, eu não sei te responder. Porque, literalmente, eu sei das conquistas, sei reconhecê-las, mas acredito que ainda vivo dentro desse sonho. Esse sonho ainda, para mim, não virou uma realidade. Ainda está caminhando. Estou caminhando. É caminhando que se faz o caminho, já dizia o Titãs, né? É, exatamente. Legal. Isso aí, meu querido. Bacana. Estamos começando a entrar na reta final do nosso papo. Vamos lá. E eu tenho uma pergunta... Vamos ficar mais 2 horas aqui. Vamos. Vamos competir com o Flow? E eu tenho uma pergunta que pode render. A pergunta é o seguinte... Você nem se pode falar de concorrentes. Pode falar, fica tranquilo, aqui é livre. A pergunta é, o que você gostaria que eu tivesse te perguntado que eu não te perguntei? Pode pensar. Isso está mais para instigar que papo que você quer levar agora, o que você quer falar, o que você acha que nesse momento é importante a gente trocar. E aí eu sempre utilizo esse pano de fundo da pergunta que eu não fiz e o convidado gostaria que eu fizesse. O que eu gostaria de ser perguntado? Boa pergunta. Que eu não perguntei. Uma boa pergunta, vamos lá. Bom, a minha história você já conhece. Assim como você conhece de diversos outros contadores, que é o que você atende. Mas entender o contexto
e a história de cada um é um mundo. Cada um tem a sua personalidade, o seu querer, as suas vontades. E talvez a pergunta que poderia ter acrescentado seria como, por exemplo, eu consegui instigar e trazer a família a participar dentro. Olha, responda essa então, que até eu gostei dessa pergunta. Gostaria de ter feito. Bom, vamos lá. Estava aqui, ó, na ponta da língua e você tirou. Desculpa. Responda. Então faça a pergunta que eu vou responder. Responda a pergunta que você fez. Bom, meu querido, eu trouxe a esposa, ela já trabalhava com contabilidade, afinal de contas eu sou a segunda geração no escritório, que era dos pais dela. E ao adquirir esse escritório deles, eu quebrei cabeça com diversos funcionários, contrata um aqui, contrata outro ali, muito difícil achar mão de obra que se adeque a você, principalmente eu no meu início de carreira, então é mais complexo ainda, porque 100% do negócio estava literalmente nas minhas costas, né, fazendo tudo. E aí ela viu essa necessidade de me auxiliar, de estar ali ao meu lado e, de fato, que aquilo é onde trazia o pão nosso de cada dia. Ela me fizemos um acordo financeiro e ela entrou. A gente vai estar comigo há bastante tempo, já são mais de 18 anos juntos ali, trabalhando. Parece até que vocês são casados. E é isso. E agora espero trazer o caçula também para dentro. Né? Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Deixa eu dormir mais algumas vezes e acordando. Legal. Quem sabe eu vejo ele lá já, né? Legal. E já que você tocou na questão da família, a gente sabe que muitas empresas, elas têm realmente esse ambiente familiar, né? São empresas familiares. Mesmo que não sejam todo mundo parente, mas só o fato de você ter amigos trabalhando, a gente já tem esse ambiente familiar. Quais são, cara? Eu gosto dessa palavra desafio. Como você falou que também gosta de desafio, eu vou puxar de novo. Quais são, assim, os principais desafios, ou talvez os desafios que você teve, né? Óbvio que se você quiser contar e que faça sentido você contar, em estar realmente liderando uma empresa familiar. Quais os principais desafios que você enxerga? O que nós conseguimos alinhar foi qual o papel de cada um dentro. E respeitar o limite de cada um. Então, a partir do momento que respeitamos o limite, que era o meu, e eu reconhecer o limite dela, acabou. Então, o respeito da condução são consequências. Se você tem o respeito, tem o interesse e a vontade, o restante é só deixar fluir, cara. Legal, bacana. Estamos na reta final e a pergunta que não quer calar, eu não vou fazer a piadinha que eu não vou fazer a piadinha que eu normalmente faço e não vou fazer mesmo. Vai ficar nesse episódio em aberto essa piadinha. Mohamed, o nome do nosso podcast é Expertise Contando Histórias. Eu te falei por quê, né? Você sabe, né? Fica aí, em um momento talvez eu conte aqui. E você está aqui contando a sua história. Você contou um pedaço da sua história que eu acredito que deve ser vasta, né? Porque cada experiência que a gente tem, a gente pode, né? Você contou algumas ali que demonstra realmente isso. Mas se alguém fosse contar a história do Mohamed, imagina assim, ó, a história que fossem contar de você. Se você pudesse escolher essa história, o que você gostaria que contassem sobre você? Qual a história que você gostaria que contassem sobre Mohamed Faisal? Um cara que entrou na contabilidade sem saber o que é contabilidade, digo, assumiu o escritório, eu não sabia o que era um DARF, como emitir, achava que contador só fazia imposto de renda. Até eu entrar e ter que aprender. Foram noites e noites adentro de estudo, noites pedindo ajuda a todos os colegas, tiveram várias pessoas que passaram, que me ensinaram, que me ajudaram a chegar até aqui. Então, o acreditar em mim, o acreditar no meu potencial, me fez ser o que chegar onde eu cheguei e ser quem eu sou. Então, claro, requer esforço, requer estudo, requer dedicação, mas
Eu ainda vivo no sonho, né? Como eu te disse. E esse sonho meu, eu espero vivenciá-lo por mais uns 100 anos, pelo menos, porque eu não sei qual é o fim desse sonho. E quando eu acordar, será que eu vou ter uma nova surpresa? Olha aí, interessante. Vamos deixar isso em aberto, né? Quem sabe? Legal, bacana. Cara, é sempre um prazer conversar com você. A gente ficou um tempo sem poder conversar devido às nossas agendas e circunstâncias. Você está me devendo um café? Tô devendo um café, eu vou pagar até o café e o almoço, para já ficar já com crédito, né? E eu gostaria nesse momento que você falasse, se você se sentir à vontade, sobre os seus projetos, suas redes sociais, sobre o seu negócio, sobre como as pessoas podem te encontrar, como elas podem saber mais, né, e extrair mais dos conhecimentos que você tem, porque você é um cara de muito conhecimento. Então, nesse momento, não é nem uma mensagem final, é mais você dar a oportunidade das pessoas conhecerem você e no mundo que a gente vive hoje de rede social, das pessoas poderem interagir e as pessoas puderem interagir, conhecer um pouco mais o Mohamed que a gente conhece. Vamos lá, sou contador, sou tributarista, estou aqui, minha especialização principal é a tributária, então adoro fazer um planejamento tributário, pois eu entendo que essa é a forma mais lícita de tentarmos diminuir o impacto tributário e financeiro da empresa para melhorar o fluxo de caixa de vocês. Me dediquei a isso, faço essa dedicação ainda ao máximo que puder, pois acredito que cada empresa que eu assumo é um pedaço de mim ali dentro dela. Então eu trato ela como se ela fosse minha empresa. E de fato é, né? Pelo menos eu tenho sempre um pedacinho delas. E, enfim, nossas redes sociais é Carmil Contabilidade, estou no Instagram, nosso site carmilcontabilidade.com.br. E é isso, gente. Caso queira conhecer, é um prazer. Temos 2 unidades, uma na Asa Sul, a matriz no Valparaíso. O escritório existe há 46 anos, eu sou 2ª geração, estou à frente há 23. E sempre é um prazer atender a todos aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais da nossa história ou tomar um café, serão sempre bem-vindos. Valeu. É isso aí, gente. Mais um episódio, mais um incrível episódio com histórias interessantíssimas. Eu acredito que essa nova temporada ela vai trazer para a gente muita diversidade e esse convidado, as eleições passaram dia desse aí, eu tô com esse negócio na cabeça. E esse convidado é um convidado que trouxe muito conhecimento, né, em todas as suas respostas. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Espero que você continue conosco, né, curtindo, compartilhando e desfrutando desse privilégio que é receber pessoas, principalmente pessoas amigas e pessoas queridas. Meu querido, valeu. Grande abraço. É isso aí.